Boa noite, amigo. Então, eu recebo com muito prazer um amigo querido, um grande jornalista pernambucano e que vem para cá começando a mentir. Fake News. Um livro maravilhoso que ele está sendo lançado, ele escreveu 21 dias. Tá mentindo não, Marcelo? Oi, João, não. Na verdade, eu não escrevi o livro em 21 dias. O livro foi editado em 21 dias. Michele de Assunção, né, que é assessora da Secretaria de Cultura e da Fundarp, ela já tinha começado, antes da pandemia, a elaborar um material sobre os 30 anos do Festival de Inverno de Garanhuns, sendo que durante 2 anos, por conta da pandemia, o festival não foi realizado. Então, esse ano, na retomada, resolveram fazer esse livro, né, que é um livro que historia os 30 anos do festival e alguns textos de memória do festival, né, já estavam prontos, alguns textos. Outros ainda precisavam que se fizesse uma pesquisa histórica no arquivo público, né? Evaldo Costa, que é do Conselho Editorial da CEP e preside o arquivo, ele franqueou o acesso lá e nós fomos em busca dos fotógrafos que trabalharam durante vários anos nos festivais para conseguir fotos antigas, né, que registrassem essas apresentações artísticas das mais variadas, não somente de música. Então, durante 21 dias, a gente foi recolhendo esse material, digitalizando foto. Muitas fotos ainda estavam em slide ou em cromo, né? Outras já estavam digitalizadas. E, num esforço muito grande da própria CEP, o livro ficou pronto. Sim, em 21 dias, ele entrou na gráfica. Então é mentira também, continua mentira. Não pode fazer um livro desse porte em 21 dias. O que é que tem nesse livro, Marcelo? Olha, a gente tem, em primeiro lugar, a parte institucional, né? O governador do estado, Paulo Câmara, o secretário de Cultura, Oscar Barreto, e o presidente da Fundarp, Severino Almeida, Pessoa, fazendo a apresentação. Mas temos também uma memória de Marcílio Renaud, que foi idealizador do Festival de Inverno, né? Ele conta, inclusive, como surgiu essa ideia do Festival de Inverno. E também Ivo Tinô do Amaral, que era prefeito de Garanhuns na época, e na sua segunda gestão ele lança a ideia do Festival de Inverno. Joaquim Francisco era o governador de então, né? E termina acatando a ideia junto com Rubinho Valença, que era o presidente da Fundarp. E aí é realizado o primeiro Festival de Inverno de Garanhuns. Como foi o primeiro? Por acaso eu estava lá. E isso não é mentira, não. Eu estava lá como jornalista, um dos poucos jornalistas a cobrir o festival de fora de Garanhuns, né? Assim, foi realizado atrás daquele centro cultural, não naquele palco grande, né, que hoje em dia tem, com aqueles camarotes, tudo. Era uma estrutura bem enxuta, bem simples, né, que era o que se dava para fazer na época. E aí houve apresentação, né, de Alceu Valença, eu acho que quem participou também foi Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Lula Cortes, né? Um pessoal que estava bastante ativo na época. E a cidade acatou muito bem a ideia. E nos anos seguintes o festival só foi mudando um pouco de formato, mas crescendo. Sempre em julho? Sempre em julho, aproveitando as férias de julho. E o frio? O frio de julho e a garoa, né? Porque no Festival de Inverno, que não dá aquela garoa, praticamente não ter festival. Os maiores artistas brasileiros se apresentaram no festival, não foi? Eu acho que só Roberto Carlos não foi, para falar a verdade, porque o resto, até Erasmo Carlos foi. Vanderleia já foi. Fafá de Belém, Gal Costa, Caetano, Rita Lee, né? Todo mundo participou, né? E Adilson Ramos é o recordista, segundo ele, das 29 edições, porque é a 30ª esse ano, ele foi a 24 como atração. Então você vê como a noite romântica lá no Festival de Inverno, ela é bastante forte, né? O pessoal curte muito de dançar ali naquela esplanada Guadalajara, que hoje é palco Mestre Dominguinhos, e eles se divertem bastante lá. E é um festival que ele tem muita característica de Pernambuco, né, e da música brasileira, que é a diversidade, né? E uma coisa errada, eu já conversei com vários prefeitos de lá e eles prometem e não realizam. Era trazer o prefeito de Guadalajara. Essa praça virou quando o Brasil foi campeão do mundo e jogando em Guadalajara. Nunca trouxeram o prefeito de Guadalajara para assistir o festival. Uma vez ameaçaram, mas ficou...
Ia ser muito interessante, inclusive, porque poderia trazer artistas mexicanos. Algumas atrações internacionais já se apresentaram no Festival de Inverno, né? Não só da música erudita, que sempre traz lá na matriz, né? Tem a música erudita, a música clássica, né? Mas também no palco principal. Veio uma vez um músico de congas, de música de salsa. Foi uma noite bastante agitada, porque era música latina, né? Já se apresentando lá. Flora Purim e Ayrton Moreira, que são brasileiros, mas na época moravam nos Estados Unidos, vieram para cá e também se apresentaram lá, né? Então seria muito interessante fazer um intercâmbio com atrações de fora, daqui da América Latina, né, de certa maneira. Você é especialista no jornalismo cultural. O Festival de Inverno de Garanhuns está entre os maiores do Brasil. Tem esse de Campos do Jordão, mas Campos do Jordão é só música erudita, né? João, na verdade, talvez seja, e aí tem aqui na frente, na capa do livro, talvez seja o maior festival de arte, cultura, formação e diversidade da América Latina. Porque o Festival de Inverno, ele não se dedica a um gênero de música apenas, né? Ou seja, popular ou música erudita, não. Ele tem teatro, tem cinema, tem formação, que são as oficinas, né? Tem circo, né? Aí a música vai de todo tipo de música, tem dança. Então, todas as linguagens, né, da arte estão representadas lá e tem essa preocupação também da formação, né? Desde o início, essa preocupação de fazer cursos, fazer oficinas, né, workshops, debates, né? A literatura está presente, sempre com rodas de debate, com recitais de poesia, né? A cultura popular tem uma presença muito grande no Festival de Inverno, tem o seu palco próprio, ele faz o pessoal da cultura popular faz um cortejo muito bonito em Garanhuns, e isso há muitos anos, né? E que só veio sendo reforçado. Ariano reforçou muito, por exemplo, a presença da cultura popular no festival. Esse ano também, inclusive, eles cresceram uma semana, né? Eram só 2 fins de semana, agora serão 3 fins de semana, né? Então, para você ver como tem coisa para se mostrar e como o público vai. E nessa retomada da economia, né, pós-Covid, isso é muito importante para Garanhuns, porque a rede hoteleira lá já está lotada. E os restaurantes cheios, Restaurantes né? cheios, e quem tem apartamento ou casa também aluga, como se fosse Olinda no Carnaval, entendeu? Vai para a casa do parente, né? E aluga aquele imóvel temporariamente para o festival. Então, para a economia de Garanhuns, daquelas cidades do Agreste Setentrional, eu acho que é um impulso muito grande nesse momento que a economia está precisando respirar um pouco mais aliviada, né? Ô Marcelo, eu li no livro aqui depoimento de grandes artistas demonstrando entusiasmo por terem se apresentado lá. Por exemplo, Caetano Veloso, né? Fez um depoimento muito bonito, né? A gente foi em busca, né, de trazer um pouco a memória afetiva das pessoas, né? Você se apresenta na cidade, que muitas vezes você sequer conhece no mapa. Chega lá, você tem uma estrutura super eficiente, né? Um público apaixonado pelo que está assistindo, valorizando o artista, né? Então, o artista, de repente, tem uma empatia, termina tendo uma empatia muito grande com Garanhuns, né? E a gente foi em busca desses depoimentos para justamente enriquecer, né? O livro, ele faz uma linha do tempo. A gente começa com o 30º festival, porque é a programação mais nova, mas ele depois faz a linha do tempo do 1º até o 29º, e a gente vai buscando em depoimentos dar esse molho, essa coisa mais afetiva, emotiva, de lembrança, de recordação, né? Aquele show que ficou na memória, aquele reencontro com o público, a reação da plateia. Você, né, teve em vários. Tem uns micos aqui? Tem mico? Veja bem, esse livro, ele é um livro oficial do festival. Aí não pode contar os micos, não. Né? Esse livro vai ter uma tiragem, tem uma tiragem de 1.000 exemplares para ser distribuída, né? E depois vai ter a versão digital que a CEP está preparando. Então, por ser um livro institucional, algumas impropriedades é melhor deixar de fora, né, João? Porque a gente sabe o que é que ocorre no festival. Mas recentemente teve um negócio aí de uma peça de... A gente cita essa peça, mas não entra na polêmica.
né? Esse ano já teve outra acusação de censura, né? Porque não falta quem queira criar confusão, né, Marcelo? Não, tem um colega meu que dizia que o pessoal gosta de fazer muito barulho por confusão, né? E ocorre, né? E você tem um período que hoje em dia está tudo muito tensionado, né? Principalmente com questão política, eleição, tudo mais. E o governo, né, através da Fundarp e dos organizadores, né, André Brasileiro, que é o coordenador geral, que também escreve nesse livro, tem que ter cuidado, para não haver exaltação de ânimos, para você não ferir a lei eleitoral, né? Tudo isso você tem que se divertir e também ser vigilante, né? Você não pode exceder, porque o Festival de Inverno também é conhecido por ser um festival pacífico, né? De baixíssimo índice de criminalidade. Mas a turma lá toma muito vinho, né? Pega o frio. Eu acho que o consumo de vinho no Festival de Inverno de Garanhuns é uma coisa impressionante. Vinho e chocolate quente, né? Inclusive, uma curiosidade que a gente terminou resgatando foi que aquele chocolate famoso, o Sete Colinas, ele surge no primeiro Festival de Inverno de Garanhuns. E eles têm na sede deles os cartazes de todos os festivais de inverno. Então, isso é até uma dica. Quem estiver em Garanhuns, vendo o festival, pode ir lá no Sete Colinas, que vai encontrar a memória do festival através dos cartazes, né, das edições anteriores. E eles comemoraram bastante, porque graças ao festival de inverno e aquela afluência que tinha no inverno, eles montaram um negócio que prosperou e hoje é um símbolo de Garanhuns, né, o chocolate Sete Colinas. E o Hotel Tavares Corrêa é outro símbolo de Garanhuns, né? Eu fiquei várias vezes hospedado, né, no Hotel Tavares Corrêa. Eu conheci a família Tavares Corrêa porque eu estudava no Colégio São Luís, né? E, então, José Tavares, Ana Paola, Paulinho, estudaram lá no São Luís. Então, eu conheci Suzana, conheci seu Paulo, né? Assim, durante muito tempo a gente se frequentava até. E era sempre um prazer encontrá-los no Tavares Corrêa, né? Você vai agora, né? Para lá, vai sexta-feira, vai... Dia 28. Vai ficar no Tavares Corrêa? Aí depende da Fundarp. Se me colocar mas lá... tá aí, cobrar da Fundarp. Tem que ficar para lembrar ótimo. Mais histórias ainda, né, Marcelo? A gente vai fazer o lançamento lá no dia 28. Eu e Michele, que é a coordenadora geral, vamos participar de uma mesa de debate. Deve aparecer muita gente, porque o pessoal, quando começou a ver que a gente estava fazendo o livro, né, espontaneamente começou a passar a história, né, relembrar. Acho que todo mundo deve ter uma história sobre o Festival de Inverno de Garanhuns, né? Algumas histórias são publicáveis, outras não. É o segundo livro de Marcelo Pereira, Os Bastidores do FIC, né? Quem sabe contando essa história que não pôde entrar. Por falar nisso, eu estou participando de José Teles, que ele vai contar os bastidores do Polo Pina, da soparia e da Galeria Joana d'Arc. Está sendo previsto ainda para esse ano através da CEP. E ele também participa desse livro aqui, né? Participa, ele é um dos autores, colaboradores que resgatam a história, né? Ele, na parte de música, Leidson Ferraz, em artes cênicas, dança, teatro infantil, tudo mais, e Júlio Cavani, com artes plásticas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Marcelo Pereira sobre o livro dos 30 anos do Festival de Inverno de Garanhuns. Marcelo Pereira, você brilhou durante muitos anos fazendo o jornalismo de eventos, jornalismo de música, e esse tipo de jornalismo desapareceu. Você não deixou sucessores. Eu não vejo, né, na imprensa de Pernambuco nenhuma pessoa especializada como você, como o Zé Teles e outros, que a própria Michele, quando trabalhou no Diário de Pernambuco, está faltando esse jornalismo cultural, né? Olha, João, o que ocorreu foi uma mudança total do jornalismo impresso, né? Hoje em dia, todo mundo sabe, o Jornal do Comércio, onde eu trabalhei, praticamente minha carreira toda, né, tirando o período que eu fui do Globo Esporte, né, eu fiz minha vida todinha no Jornal do Comércio, mais de 30 anos de jornal, né? E, por uma opção editorial, não tem mais o Caderno de Cultura, né? Tem mais entretenimento, né?
Então, você realmente não encontra muito hoje jornalismo cultural como se fazia antigamente, embora muita gente escreva. O problema é que com essas redes sociais, né, hoje em dia todo mundo escreve sobre qualquer coisa, né? E muita gente está mais preocupada em escrever para se autopromover, né? Ou quando eles fazem pôster pago para promover alguém, né? Na época da gente, a gente fazia mais pela cultura mesmo, pelo assunto, pelo artista, pelo livro, pela peça, né? Pelo filme e tal. Então, houve essa mudança bastante significativa, né, aqui em Pernambuco com relação ao jornalismo, né, o jornalismo cultural. Mas... E a gastronomia também, porque eu gostava muito de ver no jornal, principalmente os artigos de Bruno Albertin, né? Dizendo qual é o bom restaurante, dando umas dicas, isso não tem mais, né? Não, como se fazia antigamente, talvez com a seriedade que se fazia antigamente, né, tanto com Flávia de Guzmão, né, que foi a pioneira aqui praticamente, né, Bruno Albertin no Caderno C, né, e outras pessoas que escreviam, né? Tem Maria Lectícia, né, também, que escreve bastante bem, com propriedade sobre gastronomia. Ela agora está fazendo um negócio de Deus, a mesa de Deus. Está escrevendo um livro com o que é que Deus comia. Eu estou interessado em receber esse livro para ver o que é que Deus comia. É a mesa de Deus o livro dele, né? Tem um livro mais ou menos nessa linha que é A Cozinha dos Papas, que mostra cada prato que um determinado pontífice, né, terminou introduzindo na culinária do Vaticano pelo gosto pessoal, né? Então, e tem uns papas que comiam muito? Tem, né? Tem uns papas que eram, né? Gordinho, né? Tal, né? Tinha a hora da missa, tinha a hora, né, do pecado da gula, né? E depois desse livro, Marcelo, algum projeto de um novo livro? Olha, João, eu estou fazendo uma pesquisa que ela tem um prazo para acabar, que é 2024. Eu estou fazendo uma pesquisa, um inventário sobre tudo que Antônio Maria escreveu. Jornalista, cronista, compositor daquele frevo número 1, número 2. Amor de Danusa Leão, que morreu agora, né? Exatamente. Teve um casamento tumultuadíssimo, né? Eles se apaixonaram. E começou como locutor esportivo na Rádio Clube, não foi? Na Rádio Clube. E depois ele foi para a Rádio Clube do Ceará, ele foi muito famoso na Bahia também, foi muito amigo de Dorival Caymmi, né? E também amigo de Vinícius Moraes e tal. E é uma coisa engraçada, ele mesmo escreveu que ele era gordo, feio, mas pegava a mulher que queria, porque no papo. Na conversa. É o que ele dizia, né? E ele realmente teve namoradas lindíssimas, né? Inclusive a Danusa Leão. Danusa Leão, que foi um relacionamento muito intenso e terminou por conta do ciúme dele. No caso de Danusa, ele foi bastante ciumento. Ele não era assim com outras mulheres, mas Danusa já foi um caso, né, que o pessoal chama fora da curva, e ele terminou ficando muito arrasado quando eles se separaram, né? Terminou infartando, né? Morreu de madrugada. Tem uma história que ele morreu por amor, né? Morreu por de amor, né? E ele é o rei do samba canção, né? Alguns dos sambas canções mais bonitos que se tem foram compostos por Antônio Maria. Isso dá um livro de dimensão nacional, né, Marcelo? Ele tem uma penetração muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? A música dele, Manhã de Carnaval, é uma das mais gravadas no mundo, né? Dele e de Bonfá, né? E os frevos dele também são conhecidos. E as crônicas, né? Agora, as crônicas, aí tem coisas belíssimas, né, que ele escreveu. E ele é um cronista autobiográfico. Logicamente que todo escritor, mesmo sendo autobiográfico, ele aqui e ali dá aumenta um pouquinho uma história aqui, num lado e no outro. Mas as crônicas dele são muito autobiográficas. Ele fala, inclusive, assim, ele diz quem da família é meio burro, quem não sei o quê. Ele falava mesmo, entendeu? Ele não escondia nada, não. Ele não gostava de esconder muitas coisas, não. Tem alguma outra obra sobre Antônio Maria ou essa sua vai ser definitiva? Não. O que eu estou tentando é preencher as lacunas. Tem uma biografia de Joaquim Ferreira dos Santos, que é um jornalista bem conceituado no Rio de Janeiro, do Globo, que não fala muito da infância dele, não fala muito das atividades dele, fora a vida noturna, né? Porque ele ralou muito no início da carreira dele. Ele era recifense? Recifense, mas passava as férias em Gameleira,
né? Na propriedade. O avô dele foi um dos grandes políticos de Pernambuco, Rodolfo, e era um usineiro muito influente, né? Então, ele teve uma vida muito boa, com casa de veraneio em Boa Viagem na década de 40, 50, que era... Poucas pessoas tinham, né, casa de veraneio lá naquela época. Então, ele tem uma trajetória muito interessante. E a parte dele, que não é somente cronista de jornal, ele foi um dos principais cronistas do rádio, da era do rádio. E na televisão, ele foi pioneiro na televisão. O primeiro programa de televisão que foi ao ar, ele era o diretor da Tupi, responsável por colocar a TV Tupi no ar no Rio de Janeiro. Então, ele tem muita história e é esse homem mais completo, não só o boêmio, né, que eu quero resgatar. Onde é que você está pegando essas pesquisas? João, eu tenho que ler 3.000 textos escritos por Antônio Maria que estão no site da Fundação Biblioteca Nacional. Eu estou lendo um por um e transcrevendo quase tudo que saiu sobre ele. Inclusive as fofocas que tinha de Candinha. Tá lembrado? As fofocas de Candinha? Pronto. Tem a música de Roberto Carlos, né? Exatamente. As fofocas de Candinha, né? Agora, ele teve muitas namoradas, mas não teve filho, né? Ou teve filho? Não, ele deixou 2 filhos. Uma morreu, que era Maria Rita, e Antônio Maria Filho, que é conhecido como Léo, que é jornalista como ele, era um grande repórter esportivo, herdou esse lado esportivo do pai, né, e mora no Rio de Janeiro. Então, o que ele teve foi um casamento com Mariinha, que depois ele se separaram amigavelmente, né, porque ele vivia nos hotéis do Rio de Janeiro. Né, era homem da noite, né? Era homem da noite. Né? E morou com Danusa, né? Outras namoradas, a gente tem que pesquisar bastante, porque eram aventuras que ele tinha. Né? As ficantes. As ficantes, Ele tinha umas ficantes, tinha umas aventuras amorosas, né? Com muita vedete e mulheres... Walter Pinto, né? E ele tinha relacionamento também com algumas mulheres da sociedade, né? Mas aí não... Era o Dom Juan, né? Era. Depois, você termina esse livro quando? Eu tenho que terminar até o final de 2023, porque 2024 são 60 anos da morte dele. Eu tinha um projeto para o ano passado, o centenário do nascimento dele passou praticamente em branco, por conta da Covid, porque era um evento que eu queria fazer no Carnaval. Depois você podia começar a pensar de um pernambucano, que o pernambucano não dá o menor valor a ele, que é Nelson Rodrigues, né? Um dos maiores homens de teatro, de cronista, que foi em Pernambuco, não dá muita importância a Nelson Rodrigues, né? Talvez pelo fato dele ter feito a carreira dele lá no Rio de Janeiro, né? Mas ele nunca escondia que era pernambucano. Nunca escondeu que era pernambucano, nem Antônio Maria. A diferença de Antônio Maria para Nelson Rodrigues é que nas crônicas de Antônio Maria, muitas crônicas, ele falava de tudo aqui de Pernambuco, do que ele tinha saudade, que ele gostava de filhoses, que ele gostava do carnaval. Falava que na infância dele, ali pela Rua da União, porque ele morou lá na Rua da União, a turma ficava na janela para ver os tiroteios, que tinha umas histórias meio assim, né, que ele relembra nas crônicas dele. Nós queremos agradecer a Marcelo Pereira e eu vou terminar pedindo que ele explique o que é essa camisa que ele tem. É um urso com um pezão ali o negócio de Olinda, o farol de Olinda. O que é isso aí? Diga isso aí. Daqui é uma versão de um artista daqui do Recife, da obra Abaporu, de Tarsílio do Amaral, que ele botou Abaporuça, porque ela é uma laúça, né, com o farol de Olinda. Então, isso é uma homenagem dos 100 anos da Semana de Arte Moderna do Brasil, que ocorre agora, esse ano. Eu nunca tinha visto, é realmente muito bonito e com esse lado histórico também, que está sendo uma versão de talvez o quadro brasileiro mais famoso, né? Eu acho que é. E voltando a Garanhuns, e você vai para o festival? Vou para o festival, vou fazer o lançamento, né? É sempre um prazer ir para Garanhuns, porque a gente reencontra muitos amigos lá, né? E é um festival, realmente o espírito de festa contagia a cidade, né? E Garanhuns é uma cidade muito agradável de se ficar. Eu quero conhecer uma vinícola nova que tem em Garanhuns, que isso daí, para mim, nem delirando eu imaginaria que
Garanhuns era capaz de ter uma indústria vinícola. E diz que é um vinho bom, né? E de produção limitada, por enquanto. Lá também tem um convento, né, em Garanhuns, mas esses frades não vão pro show, não, ou vão? Não, o convento de São Bento, não, ocorreram algumas apresentações lá. É bonito o canto de manhã cedo, quando tem a missa, o canto gregoriano, né? Você dá para ouvir. Mas os frades, eu acho que vão lá pro negócio da igreja, né? Virtuosos, né? Vão pro virtuoso. Acho que eles frequentam, né? Se eles não forem enclausurados, acho que a gente pode dar uma fugidinha, né, João? Não faz mal não, né? Mas lá pro show da praça, quem sabe, né? Porque Dom Dindo, que era o bispo de Garanhuns, ele ia para todo que era show de forró. Ele dizia, eu gosto de forró. Não dançava forró, mas gostava de olhar. E né? assistir. Então esses frades lá de São Bento, aliás, quem mora lá é o Vital, aquele escritor, né? Vital, mora nesse convento, né? Vital Corrêa? Eu nunca vi escrever tanto livro, porque todo mês tem um livro de Vital, né? Então, eu recebi vários deles. Vários, né? Eu acho que é porque ele está lá com os frades, o frade come muito, ele come muito e fica escrevendo. Nós queremos agradecer a Marcelo Pereira, dar os parabéns. Realmente é um livro maravilhoso e que vale a pena para a gente recordar esse grande evento de Pernambuco, que é o Festival de Inverno, que graças a Deus está voltando esse ano. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.